Vamos dar início a mais uma Mulheres Conectadas, queridas. Vamos nos colocar de pé para que nós possamos adorar ao Senhor. Mais uma noite que nós nos reunimos para celebrá-lo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, que nós vamos falar com Deus. Paizinho, mais uma vez nós nos reunimos na sua casa, Pai. Essas aqui são filhas, Pai, filhas tuas que se reúnem aqui, Pai, mulheres que estão desejosas de ouvir mais uma vez a tua voz, de te adorar, Pai, de te entregar também, Pai, os seus anseios, as suas necessidades e os seus projetos para o futuro, Pai. É assim que cada uma delas está, é assim que eu estou neste momento, Pai, para te adorar na expectativa do que vai acontecer nessa noite. Fica conosco, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois nós fomos criados para o louvor da Tua glória. E é assim que nós queremos nos apresentar nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós falamos contigo. Amém. Nós vamos começar essa celebração adorando ao Senhor, dizendo que nós vamos alegrá-lo com o nosso louvor, que nós queremos tocá-lo através do nosso amor, através das nossas canções. Essa canção, ela fala sobre buscar uma proximidade com Deus. Então faça dessa canção a sua canção de adoração. Você pode se confraternizar, apertar a mão da pessoa que está ao seu lado. Fique à vontade, que você está em casa, tá ok? Vamos acompanhar com as palmas? Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te amo. Teu coração bater.
Louvado seja o Senhor. Você pode se sentar, porque agora nós vamos passar para a apresentação dos visitantes. Tá ok? Boa noite, amadas. Que privilégio, né? Estar numa segunda-feira, tantas mulheres reunidas. E temos visitantes conosco, isso é maravilhoso. E nós gostaríamos de conhecer cada uma de vocês que está nos visitando nessa noite. Pode levantar? Quem é a primeira vez ou a segunda? Que bonito. Vocês vão receber uma lembrancinha que nós queremos demonstrar isso. Queremos demonstrar o nosso carinho, nosso amor e desejar que vocês voltem sempre, tá bom? Não só na reunião das mulheres, mas aos domingos nós temos culto, às quarta-feiras cultos de oração e é uma bênção recebê-las, tá bom? Nós agora vamos passar por um momento muito interessante e vocês que são visitantes com certeza vão apreciar. Eu vou chamar a Michele, que ela agora vai ter um momento descontraído. A Michele é professora de educação física e ela vai fazer algo que vamos nos mexer um pouquinho, não é? Nós merecemos esse momento, não é mesmo? Né, Michele? Olá. Alô? Boa noite. Vamos levantar todos, vamos fazer um alongamento todos juntos. Pode botar a música. Quem aqui já se exercitou hoje? Todo mundo? Então vamos cuidar da nossa saúde, vamos tirar pelo menos 1 hora do nosso dia para cuidar da nossa mente, da nossa saúde, do nosso corpo. Vamos lá, esticando a mãozinha. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Esses exercícios vocês podem fazer em casa todos os dias.
aspiração ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse exercício tem muitos benefícios. Evitar trombose, cãibra, má circulação. Cuide da sua saúde, pratique atividade física. Gente, ó, quem precisa de dicas aí para melhorar a saúde é só falar com a Michele. Michele é professora de educação física. Fica até uma sugestão aqui, né, meninas? Procurem ela para a gente fazer uma turma, né? Ó, vocês estão empolgadas, hein? Quero ver vocês lá na... Quero ver, hein? Vamos ver aí, Michele, ó, um desafio. Cobra desse pessoal aí para fazer atividade física, que é muito bom, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar bem do nosso templo até para que a gente possa ter saúde, ter energia para servir a Deus e também cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres, né? Então, a atividade física é muito bom para isso. Nós vamos passar agora para o nosso momento de ofertas, né? Como vocês sabem, o nosso ministério é um ministério independente. Nosso, que eu digo, é o ministério de mulheres, né? O ministério de vocês. E esse ministério, ele sobrevive com as doações de vocês. Pessoas que doam o seu tempo para estarem aqui adorando ao Senhor. Meninas que chegam antes para preparar um lanchinho lá para vocês. Ensaiam, coreografia, enfim. E todo o valor que é arrecadado, ele é investido novamente no ministério, ok? Então, se você trouxe uma oferta, sinta-se à vontade para participar deste momento. E eu queria ler para vocês 1 Pedro, do versículo 3 ao versículo 7, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O nosso Senhor, nós o louvamos, porque através de Cristo nós recebemos uma herança. Alguém aqui já recebeu herança? Alguém tem herança? Tem, Fátima? É bom, né? É um presente que a gente não espera. E é um presente que não é mérito nosso.
Alguém conseguiu algo, lutou para ter aquilo, e aquela pessoa se foi e deixou um presente para você. Através de Cristo nós recebemos uma herança. Eu tenho algumas heranças, né? Posso dizer assim, que são móveis antigos da minha avó. E eu amo meus móveis antigos. Cama, que era da minha avó, a mesa, que era da minha avó. E essa herança, por menor que seja, ela me traz, assim, memórias maravilhosas. E aqui no texto fala que essa herança que Jesus deu não são móveis, que a traça pode comer, que o cupim pode acabar. Não é isso. É algo incorruptível que está no céu, aguardando o retorno dele mesmo, que ele vem para nos levar consigo. E por isso, mesmo que entristecidos, mesmo que passando por provações, que eu sei que muitos de nós estamos passando por isso, ainda assim nós louvamos e nós o exultamos, porque ele prometeu e ele é fiel. Queridas, o que nos mantém caminhando é a fé e a esperança de que a herança que o Senhor nos deu não pode ser roubada, é incorruptível. Quero convidar então vocês, queridas, mais uma vez para se colocarem de pé e adorar o Senhor através da fé, crendo que as provações vão passar, mas a herança ela permanece. E essa herança é a vida eterna com Cristo. Aproveite essa canção, venha à frente e entregue a sua oferta ao Senhor. Juntas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia como um vento sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha Isso, crendo com fé. As provações vêm para te aprovar e não para fazê-la desistir da caminhada. um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. O mar vai se
rompemos, Pai. Nós rompemos em fé, porque a fé que nós temos, Pai, não é em coisas. Essa fé não está depositada em pessoas, mas essa fé, Pai, está depositada no único Deus digno de honra, de louvores e de glórias, Pai. O Deus que foi capaz de entregar-se, Pai, a si mesmo, por amor a mim, Pai. Eu não mereço o seu amor, mas Jesus Cristo morreu em meu lugar, Pai. E agora me garantiu uma herança, Pai, perfeita e incorruptível, Pai, que nem o inimigo pode tomá-la de mim, Pai. E por isso, Pai, eu vivo pela fé. Eu te louvo pela fé, Pai. Eu creio que o Senhor existe, Pai. Eu creio que o Senhor cuida de mim. E por isso, quando nós entregamos as nossas ofertas, Pai, nós o fazemos como ato de fé, porque cremos, Pai, que será administrado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Será administrado para o bem desta igreja, desta instituição aqui neste lugar. Será administrado, Pai, para a proclamação do Teu reino, a começar neste bairro. Pai, cuida de nós. Aumenta a nossa fé, Pai, e traz à memória, Pai, aquilo que nos dá esperança, para que possamos a cada dia, com mais amor, com mais vitalidade, com mais vontade, Pai, te adorar e te servir. Em nome de Jesus nós falamos contigo. Amém. Amém. Queria pedir o Juan para continuar tocando alguma coisa que a gente vai preparar. Vocês podem sentar. Nós vamos preparar aqui na frente para uma encenação. Então, continua tocando aí, Juan. Gente, ó, Juan, Léo Maxwell e Musta. 3 homens que vieram nos ajudar hoje na adoração. Nós somos mulheres, o culto é para mulheres, mas os homens também ajudando a servir o Senhor. É maravilhoso, né? Que eles voltem sempre. Vou pedir o Léo, se tiver como, abrir um pouquinho a câmera, porque vai ter a dança aqui. Se tiver como, tá bom? Então aguardem um momento, tá, queridos, que nós vamos preparar aqui para vocês. Eu sou aquela menina. Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos, ele me afastou dos meus amigos, da minha família. E eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo que eu tinha de mais precioso. Até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais 3. Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz. Teu amor
sem um referencial de pai. Ah, como me fez falta um ombro amigo. Alguém importante que pudesse me ensinar aonde ir. O que fazer, alguém que estivesse ali por mim. Eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão, sem valor. Por quê? Por que comigo? Eu era tão pequena. Por que ele me tocou assim? Eu me senti tão suja, tão desprezível, indigna, tão usada. Oh, Deus. Onde o Senhor estava quando aquilo acontecia comigo? Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Eu sou aquela mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse: você tem apenas 3 meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido, comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Teu amor me desfaz. Eu caí. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Deus, Onde você está? O Senhor está me o Senhor ouvindo? está me ouvindo? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Será que o Senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor. Me ajuda, Pai. Cura-me. Será que o Senhor pode me tocar e lavar o meu coração, curar minhas emoções e me restaurar completamente? Eu me rendo a Ti, Senhor. Som. Amém? Nossa, cada vaso quebrado parece que é um pedaço nosso, né? E cada um tem a sua história. Cada uma aqui foi quebrada de alguma forma. E hoje nós iremos falar sobre uma mulher que de repente poderia ser uma dessa voz, um desse vaso.
quebrado. Uma mulher que foi usada por muitos homens. Uma mulher que tinha como profissão prostituta, que tinha um rótulo, que carregava uma marca, mas que ela foi totalmente restaurada através da sua fé. E essa mulher é Raabe. Raabe é a mulher que nós iremos hoje aprender e a ouvir a voz dela, que é a voz da fé. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por tudo que já foi feito aqui nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra, que já foi cantada, que foi orada, que foi ministrada através da dança da Emily. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra, mostrando, Senhor Deus, através da atividade física, que nós somos o templo do teu Espírito Santo e que nós também devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor nos alcança. Obrigada, ó Deus, por não desistir de nós. Pessoas imperfeitas, pessoas cheias de falhas, mas que fomos escolhidas por Ti, e nós louvamos o Teu santo nome por isso. Fale conosco essa noite, tenha liberdade, Espírito Santo, aqui nesse lugar. É a oração, Deus, que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 2. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre Raabe, e é interessante assim, cada culto hoje nós estamos fazendo um, e aí já estamos pensando e planejando já no próximo, já estudando, pesquisando, aprendendo, se aprofundando na vida dessa mulher. E Raabe é uma personagem assim muito interessante, tem algumas curiosidades a respeito dela. E antes de entrar nas curiosidades, eu queria dizer que Raabe, essa prostituta, essa mulher, né, que morava na cidade de Jericó, nos muros de Jericó, ela entrou na galeria da fé. Duas mulheres somente entraram na galeria da fé. Lá onde está Abraão, os patriarcas. Gente, duas mulheres, Sara e Raabe. Sara é a matriarca, a esposa de quem? De Abraão. Mas Raabe, como que pode Raabe, uma prostituta, entrar na galeria da fé? O que fez com que essa mulher se tornasse tão notável a ponto de fazer parte daquele quadro de heróis e heroínas da Bíblia? E aí nós vamos descobrir isso. Olha só, Hebreus 11:31, ele fala assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Mas também tem um outro texto no Novo Testamento que fala sobre Raabe. Lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 14 e no verso 25, diz assim: queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Raabe, a prostituta, é outro exemplo disso. Ela foi justificada por causa do que ela fez, quando escondeu os espias e os mandou embora em segurança por uma estrada diferente. Quando você leu esse texto, o contexto de Tiago, ele está falando, sabe de quem, gente? De Abraão. Ele está dando o exemplo de Abraão como aquele homem que provou, que mostrou a fé dele através da obra. E aí ele vem e cita Raabe, uma prostituta. Ele cita como um exemplo de uma mulher que justificou a sua fé através da obra. E
é maravilhoso quando a gente lê a Bíblia e você fala assim, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos, não sei vocês, eu falo, Senhor, meu Deus, como eu sou pecadora, quanto pensamento ruim que passa na minha mente, no meu coração, quantas vezes eu sinto vontade de estrangular alguém, não estrangulo, nem sei porquê, mas dá vontade. Quantas vezes a gente dá vontade de dar aquele bico e não dá? Quantas coisas, às vezes, ruins passam no nosso coração. E aí a gente olha e fala assim, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço o teu amor, eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua misericórdia. Mas é por isso que a graça e a misericórdia, porque nós não merecemos. Mas esse texto, ele mostra que Deus, ele não olha para aquilo que nós somos. Deus, ele olha para aquilo que nós podemos nos tornar. E Deus, ao olhar para Raabe, ao escolher Raabe, ele não olhou o rótulo que ela tinha, a profissão que ela tinha, o Deus que ela seguia. Deus olhou e viu uma mulher cheia de fé, que poderia mudar a história da família dela através da fé dela. E aí nós vamos ver assim algumas curiosidades a respeito dela, e uma delas é que Raabe, ela está citada lá em Mateus 1,5 na genealogia de Jesus. Gente, quando você começa a ler lá Mateus, quando ele começa a falar sobre os antepassados do Messias, de Jesus, está lá essa mulher, Raabe. Falamos sobre Tamar. E vamos falar hoje sobre Raabe, uma mulher improvável, mas que ela está na genealogia de Jesus. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que esperança para nós. Uma outra curiosidade sobre Raabe é que a casa dela ficava em cima do muro. O muro de Jericó, a cidade de Jericó era uma cidade estratégica. O povo de Canaã, o povo de Israel, eles tinham que avançar para conquistar a terra prometida. Esse ano a gente está trabalhando sobre o ano da conquista. Quantas vezes nós queremos bênçãos e vitórias, mas nós não queremos lutar, queremos que chegue na nossa mão de mão beijada. Só que há uma luta para que você conquiste a sua vitória. E Israel, eles precisavam lutar, mas eles estavam ali, atravessaram o Jordão e tinha a cidade de Jericó, uma cidade murada. E esse muro, ele era muito largo, a ponto de uma casa, da casa de Raabe ficar. Ele possuía 2 muros, um muro interno e um muro externo. Provavelmente, segundo escavações, os historiadores falaram que a casa de Raabe, ela ficava entre esses 2 muros. E por isso que tinha a janelinha onde os espias desceram. E ela morava ali. Era um ponto estratégico, porque dali da muralha, daquele lugar alto, ela conseguia ter a visão de toda a terra, de quem chegava, de quem saía. Então, é muito interessante isso. Outra coisa que eu achei assim demais, quando você lê Josué capítulo 2, diz que Raabe, ela conhecia a história. Ela conhecia o que o povo de Israel havia feito, da forma como eles saíram do Egito, que o Mar Vermelho se abriu, que o Rio Jordão se abriu, que eles conquistaram 2 reis. Mas sabe por que ela sabia? Porque ela era prostituta. E todos os viajantes e homens, eles passavam pela casa daquela mulher. Dizem que mulher é fofoqueira, né? Que mulher fala. Mas dizem que homem, quando dá para fazer fofoca, é pior do que mulher. Desculpa, meninos. As pessoas falam isso. Que homem, quando dá para falar, é pior do que mulher. Meu esposo é militar e ele falava que os rapazes lá do quartel eram muito fofoqueiros. Falavam tudo. E aí é interessante que esses homens viajantes, eles quando passavam ali na casa de Raabe, é como se fosse uma hospedaria. Obrigada, Emily. É como se fosse uma hospedaria. Eles passavam e eles começavam a contar as histórias. E eles falavam, olha, você sabia que tem aquele povo que era escravo lá no Egito? Esse povo, ele saiu de lá. E aconteceu coisas e sinais e maravilhas, e o Deus deles abriu o Mar Vermelho.
o faraó e todo o seu exército pereceu no meio do mar. E esses homens chegavam ali até a casa de Raabe e contavam tudo. Então Raabe, ela era uma mulher muito bem informada. Muito bem informada, porque a casa dela era o point da cidade. Os homens passavam por lá. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que a gente pode ver, uma curiosidade a respeito de Raabe, é que ela e a família dela, eles foram naturalizados israelitas. Porque a partir do momento em que ela acolheu os espias e a família foi salva, eles passaram a viver como naturais da terra. Eles foram naturalizados. Então, esse não é um conceito novo. Lá já existia. Uma outra curiosidade é que o mesmo cordão vermelho que Raabe colocou na janela para os espias descerem, foi o mesmo cordão vermelho que salvou a família dela e a casa dela. Então, olha quantas coisas interessantes existem a respeito dessa mulher. Depois leiam Josué capítulo 2. E aí a gente vai ver algumas lições que podemos tirar a respeito da vida dessa mulher. Uma mulher que ela demonstrou uma fé inabalável. Inicialmente, a fé dela era até por medo, porque quando a gente lê lá em Josué, ela fala assim: quando nós ouvimos que vocês viriam, o nosso coração derreteu de medo. Nós perdemos o ânimo. Então, inicialmente, a fé dela foi motivada pelo medo. E quantas vezes a nossa fé também é motivada pelo medo? Medo de morrer, medo de perder a família, aí você vai, ora, busca a Deus, mas a nossa fé não deve ser motivada pelo medo. Aquilo que motiva a nossa fé deve ser amor, gratidão ao nosso Deus, que nos ama, que morreu por nós. Essa história dessa mulher imperfeita, mas que foi amada e cuidada e escolhida por Deus e acolhida por Deus, nos lembra muito aquele texto lá de Romanos 5:20, que diz que onde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Quem ama, quem vai demonstrar maior amor por Deus, por Jesus? Aquela que de repente teve a sua vida sempre certinha, dentro de casa, aquela pessoa que fala, nunca menti, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, eu sou uma pessoa boa, cumpro com os meus deveres. Ou aquela pessoa que era como Raabe. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus superabundou na vida de Raabe. E a graça de Deus quer superabundar na nossa vida nessa noite. Então, com Raabe, nós aprendemos a termos uma fé corajosa. Raabe, ela teve uma fé corajosa. Lá no capítulo 2, no verso de 2 a 4, fala assim: todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde vinham. E aqui a gente vê que Raabe, ela não temeu esconder os espias. Ela poderia ser morta como traidora, porque ela estava traindo o povo dela e a nação dela. Porque o rei ficou sabendo que os espias estavam indo ali, e eles estavam com medo do que poderia acontecer. Mas a fé dela foi uma fé corajosa. Foi uma fé corajosa, porque ela ouvia falar do que Deus era capaz. E ela decidiu e escolheu ter coragem para enfrentar até uma possível morte. O medo e a fé, às vezes, é incompatível. Porque o medo, ele vai neutralizar a nossa fé. Eu estou falando para mim, eu estou sentada aí falando para mim.
Porque pensa numa mulher medrosa. Gente, sou cheia de grilos, cheia de medo. Medo de altura. Alguns medos Deus vai fazendo a gente vencer. Medo de dirigir. Mas eu sei que maior é aquele que está em mim. E eu luto contra os meus medos. Medo de falar em público, medo de estar aqui, medo de pegar o microfone e ministrar. Vocês não imaginam como eu fico quando eu tenho que subir e ministrar a palavra. Mas a nossa fé, ela tem que nos impulsionar de forma corajosa a vencermos os nossos medos e os nossos temores. Alguém aqui tem algum medo? Algum medinho? Medo de lagartixa, medo de barata, medo de rato, medo de altura, medo de água. Tem gente que já fica com a mão levantada, né? Tenho todos os medos. Todos os medos. Medo de escuro. Gente, o medo ele nos paralisa, mas a fé nos mobiliza. A fé nos mobiliza. Então, tenhamos uma fé corajosa. Outra lição que a gente pode tirar com Raabe é que a fé da Raabe, ela foi seguida por uma ação. E isso a gente vê lá em Tiago, quando nós lemos que Tiago, ele falou que Raabe, a prostituta, é outro exemplo disso. Ela foi justificada por causa do que ela fez, escondendo os espias e os mandando embora em segurança. Quantas vezes nós falamos que temos fé e ficamos parados? Falamos que temos fé e não nos mobilizamos. Falamos que temos fé e ficamos prostradas dentro de casa. Ficamos com medo de sair, medo de enfrentar, mas fala, não, mas eu tenho fé. A fé, ela deve ser seguida por uma ação. Nós devemos mostrar a nossa fé através das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Não adianta falarmos que nós temos fé em Deus e não fazermos nada para mudar o quadro da nossa família, o quadro da nossa saúde, da nossa nação, da nossa igreja. Eu sou uma mulher de fé, eu venho em todos os cultos. Eu vou no culto de oração, eu vou no culto de manhã, eu oro, e aí você fica em casa e não faz nada para mudar. Você não dá um passo em direção à vontade de Deus. A fé, ela tem que ser precedida pela ação. Pela ação em direção à vontade de Deus. Assim como Raabe fez. A fé dela a levou a ter uma atitude que foi esconder os espias, que foi conduzi-los em segurança para que eles pudessem voltar para a terra e cumprir a missão deles. Qual a missão que Deus te deu? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é a sua missão? Ai, André, eu não sei. Não sei qual é o meu propósito. A sua fé tem que te impulsionar em direção ao cumprimento do seu propósito. A Raabe também, ela nos ensina a ter uma fé intercessora. Quando a gente lê lá em Josué 2, 12 e 13, olha só, gente, isso daqui é tremendo. Ela fala assim, jurem-me, e isso é Raabe falando para os espias, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. E os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Raabe, ela aqui se colocou na brecha. Ela se colocou na brecha para interceder pela família dela. Gente, eu fico imaginando, eu acredito que ela não deveria ter um bom relacionamento com a sua família. Por conta
da vida que ela levava, será que o pai dela se agradava de ver a sua filha se vendendo para outros? Será que a mãe dela ficava feliz? Será que as irmãs dela tinham orgulho de falar: olha, minha irmã Raabe, ela é prostituta? Vocês acham? Eu acredito que não. Mas a Raabe, ela não olhou para as diferenças, as possíveis diferenças familiares. Naquele momento, ela intercedeu. Ela falou: olha, salva a minha família. Sejam bondosos com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os seus bens, com a minha casa. A nossa vida pela vida de vocês, assim como eu fui bondosa, sejam bondosos conosco. Raabe, ela era uma mulher intercessora. Ela era uma mulher que clamava, que se colocava na brecha, que se fosse preciso dobraria os joelhos e choraria e imploraria: salva a minha família, salva o meu pai, salva a minha mãe. E aí a gente vê o valor dessa mulher e o quanto a intercessão dela fez toda a diferença na família dela. Quem aqui tem alguém da sua família que precisa de uma oração? Todos nós, né? Uma irmã que de repente, ou um irmão que ainda não crê em Jesus, alguém que está enfermo, uma família que você ama que está destroçada, um filho que de repente está sem rumo e sem direção, sem salvação. Seja essa mulher intercessora, que a tua fé te mova na intercessão, em direção à intercessão. Há um versículo que eu não sei o endereço, que diz assim, o profeta fala que Deus, ele olhou e procurou uma pessoa que se colocasse na brecha e não encontrou ninguém. Mas que hoje Deus possa estar olhando para cada uma de nós e Ele possa estar vendo muitas mulheres que se colocam na brecha, que intercedem, que não desistem de seus filhos, que não desistem do seu casamento, que não desistem da sua igreja, que não desistem do seu irmão, da sua irmã. Mulheres intercessoras. A nossa fé deve nos mover a uma intercessão. Olha só como que pode uma pessoa como Raabe nos ensinar tanta coisa. Mas uma outra coisa que eu aprendo também com Raabe, que Raabe, ela tinha uma fé racional, uma fé consciente. Lá no versículo 9, do versículo 9 ao 11, diz assim: e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram medo terrível. Todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, olha que declaração vinda da boca dessa mulher. Pois o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Quem lê a história do povo de Israel, a gente sabe que eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto porque eles murmuravam, porque eles chamaram o maná de pão vil. Deus cuidava deles. Cadê a água? Era melhor a gente voltar lá para o Egito do que a gente morrer aqui nesse deserto. E Deus abriu o Mar Vermelho, Deus os tirou de forma poderosa e ainda assim eles duvidavam de Deus. Mas essa mulher, ela só ouviu falar, ela não viu o Mar Vermelho se abrir, ela não viu os reis sendo derrotados, ela não viu o Rio Jordão abrir e o povo passar a seco. Ela não viu nada disso, ela só ouviu. E o ouvir dela foi suficiente para que ela pudesse crer. A fé dela era baseada naquilo que ela ouvia.
E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê? A palavra de Deus. O que nós temos ouvido? O que nós temos permitido que entre na nossa mente e no nosso coração? Porque nós temos portas de entradas para o nosso coração e pela nossa mente. E essas portas é através daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos. O que nós temos permitido entrar no nosso coração e na nossa mente? A fé dela era racional, porque não era aquela fé só baseada na emoção. Às vezes a gente está aqui num culto, tem 2 semanas atrás, sem ser domingo passado ou outro, gente, o culto, nossa, foi o céu desceu. Eu chorei, eu fiquei tão tocada com a palavra, com o louvor, uma emoção tão grande. E às vezes nós somos levados pela emoção desse momento que nós estamos aqui. Mas a nossa fé, ela precisa ser uma fé racional. O culto que nós prestamos ao Senhor, ele precisa passar pela razão. Porque se ele ficar só na emoção, provavelmente nós iremos abandonar o nosso Deus pelo caminho. Eu tive uma professora que ela falava assim, que deveria ser proibido uma pessoa apaixonada se casar, porque ela falava que a paixão emburrece. A paixão emburrece a pessoa. Casar apaixonado deveria ser proibido, porque a pessoa está tão apaixonada que não vê nada, não enxerga nada. É totalmente movido pela emoção. Às vezes aquele cara é um canalha, mas você está tão apaixonado que você fala, ai, ele vai mudar. Você leva uns catiripapo, não, é porque ele me ama demais. Por quê? Porque só está envolvido com a emoção. Então, nós precisamos da razão em relação ao nosso Deus. Nós precisamos ouvir sobre o nosso Deus. Nós precisamos ler a respeito do nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos invadir a nossa mente e o nosso coração e a nossa razão com quem é o nosso Deus. E Raabe, ela fez isso. A fé dela não era uma fé baseada na emoção, mas era uma fé baseada no que ela tinha ouvido, no que ela, com toda a limitação dela, ela conhecia sobre Deus. Você tem buscado conhecer a Deus? Você tem buscado ter essa fé racional, essa fé consciente? Ou você é levado pela emoção? A fé de Raabe também, nós aprendemos com ela que ela também teve uma fé obediente. Obediente, lá em Josué 2, 17 a 21, ela fala que os homens falam assim para ela, os espias, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família. Lá na frente, sabe o que diz lá no 21? Ela fala assim, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim que ela os despediu e eles partiram, ela correndo amarrou o cordão vermelho na janela. Eles fizeram ali um tratado. Eles falaram, olha, você quer salvar a sua casa, você quer salvar a sua família, então você vai pegar esse cordão vermelho e você vai amarrar na janela da sua casa. Porque esse vai ser o sinal que nós não iremos destruir a sua família. A sua família vai ser poupada. E aqui é interessante que ela fez exatamente o que eles mandaram. Ela não esperou, ela não procrastinou, ela não deixou para amanhã. Ah, tem tempo. Amanhã eu amarro o cordão. Deixa para depois. Amanhã eu tomo essa atitude. Não. Eles saíram, eles partiram. Ela foi e amarrou o cordão na janela. Ela não sabia que horas que eles iriam chegar. Se eles iriam vir logo. Se a cidade seria destruída. E ela obedeceu na mesma hora. E foi a obediência de Raabe que salvou a família dela. Foi a obediência dela ao pegar aquele cordão vermelho e amarrar na janela que salvou a família dela.
Esse cordão vermelho tem um simbolismo muito lindo, porque quando nós lemos lá sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, quando o povo estava ainda no Egito, Moisés ele dá uma ordem para que cada família pegassem um cordeiro sem mancha, sem marca, sem mácula, e eles matassem aquele cordeiro, que eles pegassem o sangue daquele cordeiro e aspergisse no umbral, nos umbrais da porta, e toda casa que tivesse a marca daquele sangue, o anjo da morte iria passar por cima. E a morte não entraria naquela família, não entraria naquela casa. E da mesma forma, agora não mais o sangue, mas um cordão vermelho, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que aponta pelo sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se nós não nos posicionarmos como mulheres, que vai pegar o cordão vermelho e colocar na nossa casa, para proteger a nossa família, para amarrar os nossos, para levar os nossos até o Senhor, os nossos lares serão destruídos, o nosso casamento será destruído. Quantas famílias, quantos divórcios, quantos filhos estão indo para as drogas? E às vezes a gente pensa que isso é lá fora, não é não. Dizem estatisticamente que nos presídios, não sei se, acho que é 70% daqueles que estão lá, eles foram criados na igreja. Eu tive uma professora no seminário que ela trabalhava como conselheira tutelar e ela falava que 70% dos meninos que estavam dentro nessa casa, né, de custódia, parece que 70% daqueles meninos, eles eram filhos de pastores, de diáconos, de presbíteros, que foram criados na igreja. E às vezes a gente fala assim, eu não preciso proteger a minha família. Irmãos, não convide Jesus para a sua casa, não. Não convida Jesus para a sua família, para o seu casamento. Fala assim, olha Jesus, aqui o Senhor pode, aqui não. Não se engane, não se engane. O mesmo devorador que passou lá no Egito, que queria destruir e matar a família, ele continua ainda hoje, porque a Bíblia diz que ele vem, senão para matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele contra a nossa família. Pastor Leonardo, ele sempre fala que nós não estamos num parque de diversão, nós estamos numa guerra espiritual. A mesma guerra que Raabe enfrentou lá, nós enfrentamos hoje, todos os dias. De uma forma invisível que nós não vemos. E nós brincamos de sermos crentes. Brincamos. Não levamos a sério a nossa vida cristã. Não levamos a sério o nosso compromisso com Deus. Não levamos a sério a intercessão pela nossa família, pelo nosso filho, pelo nosso marido, pelo nosso casamento. Não levamos a sério. Não colocamos o cordão vermelho na janela. Não convidamos Jesus. E aí depois a gente chora e amarga. Senhor, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Uma casa onde tem uma mulher como Raabe é uma casa protegida. Uma casa onde tem uma mulher que se posiciona como Raabe, que é obediente, que pega o cordão e coloca, porque ela sabe que daquele cordão vermelho depende a salvação da família dela. Ela provavelmente vai ter a família dela salva. Pode demorar, mas vai chegar. Teu marido vai se converter. Teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. Aquela pessoa que você ama vai sair das drogas, porque tem uma Raabe que amarrou o cordão na janela, que convidou Jesus, que pegou o sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo e falou, Senhor, a minha casa pertence ao Senhor. Eu quero estar debaixo da tua proteção. Eu quero que a minha família esteja debaixo da tua proteção. Amarre o cordão. Amarre o cordão. E a última lição que eu posso tirar, que a fé de Raabe deixou um legado para futuras gerações.
Irmã, a tua fé vai deixar um legado para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. A tua fé. Que os nossos netos lá na frente, eu ainda não sou vó, ainda não, mas que os nossos netos lá na frente, eles possam olhar para mim e falar assim: ai, a minha vovó Andréia, ela orava tanto por mim, ela era uma mulher de fé, eu quero ser como a minha avó. Amém. Eu quero que os meus netos se espelhem em mim. Eu quero que os meus netos sejam de oração, sejam comprometidos com Deus, que estejam aqui adorando, louvando. E a fé de Raabe deixou um legado, sabe por quê? Sabia que Raabe, ela foi bisavó do rei Davi? Olha só, Raabe, ela se casou com Salmão. Salmão, ele foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Olha, de Raabe veio reis. De Raabe, aquela mulher que era improvável, uma prostituta, deixou um legado onde reis saíram da geração dela. Sabe por quê? Porque ela abandonou a velha vida. E ela aceitou e assumiu o novo Deus. O Deus que passou a ser não só o Deus dos hebreus, mas o Deus dela. E ela mudou a história da família dela. Quantas querem deixar um legado? Quantas querem marcar a geração? Que a gente não passe aqui anonimamente, como mais alguém, mas que nós possamos passar marcando a nossa geração. Que nós possamos ser Raabes, que tomaram uma decisão de convidar Jesus para a casa dela. E é Jesus que traz a proteção para o nosso lar. É Jesus que traz a proteção para a nossa família. E aqui, aos pés da cruz, tem um cordão vermelho. Tem um cordão vermelho que simboliza: eu quero amarrar o cordão na minha família. Eu quero amarrar o cordão vermelho na minha casa. Eu quero a presença de Jesus no meu lar. E se você, nessa noite, você está como Raabe, amarrando rapidamente, de uma forma obediente e pronta, amarrando o cordão vermelho na janela da sua casa, eu quero convidar que você venha aqui à frente e pegue um cordão. Pegue. É um marcador de Bíblia, depois você vai levar e ele vai sempre te lembrar de um compromisso que você está assumindo hoje, de falar: eu amarrei o cordão vermelho na minha casa, eu tenho a proteção de Jesus na minha casa, na minha família, e a minha família será salva, a minha casa será salva, a minha geração será uma geração que fará a diferença. Se você é essa mulher, vem aqui à frente e nós vamos orar. Nós vamos orar. Venha buscar o seu cordão. Eu não vou levar o cordão para você, não. É você quem vem buscar. A decisão é pessoal. E fique aqui na frente, tá? Pegue o seu cordão e fique aqui na frente.
Paizinho, nesse momento, Senhor, cada uma de nós que estamos aqui à frente, simbolicamente, Senhor, amarramos o cordão na janela da nossa casa. E pela fé, Senhor Deus, nós estamos declarando que a minha casa será salva, que os meus filhos são do Senhor, que o meu marido, que o meu casamento pertence ao Senhor, que os nossos bens pertencem ao Senhor, que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos primos e primas, pessoas amadas, nós estamos amarrando o cordão, Senhor, na janela pela vida deles. Deus, nós somos como uma Raabe. Nós somos mulheres imperfeitas, mas estamos dando um passo de fé na direção do Deus, que é o Deus no céu, mas também é o Deus aqui na terra. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, mas que hoje, Senhor Deus, o Senhor também abre o mar para que nós também possamos passar. Ó Deus querido, pela fé, nós convidamos Jesus, entra no nosso lar. Entra na nossa casa, Senhor. O sacrifício do Senhor não foi em vão por nós. Não foi em vão. O sangue derramado não foi em vão. E nós queremos, ó Deus, estarmos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Do sangue do Cordeiro que salva. Senhor, não olha para a nossa imperfeição, mas cubra-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu amor, que o Senhor possa nos quebrar e nos refazer, quantas vezes forem necessárias, que o Senhor nos faça de novo, nos faça de novo, nos faça de novo, até que nós sejamos, ó Deus, mulheres segundo o Teu coração. Muito obrigada, Pai, por essa noite, muito obrigada pela vida de cada uma e de cada um que aqui está. Obrigado pela vida dos nossos meninos, dos nossos irmãos que nos abençoaram, tocando instrumento, trabalhando no som. Muito obrigado pela vida deles, ó Deus. Que eles possam ser homens que se posicionem também. Homens, ó Deus, que sejam sacerdotes de suas casas. Homens, ó Deus, que deem cobertura espiritual para a sua família. Que as suas esposas possam sentir, Senhor, protegidas, amadas e cuidadas por esses homens. E eu te agradeço pela vida do Léo, pela vida do Musta e pela vida do Juan. Muito obrigado, ó Deus, por eles investirem esse tempo em nós. Obrigado pela vida do Francisco, Senhor, que também tem abençoado, cuidando das nossas crianças. Obrigada por esses homens. E obrigado, ó Deus, por nos escolher. Nós somos a Tua Raabe, Senhor. Usa a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Leve e lembro, cordão vermelho. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim morada e eu disse: és bem-vindo. Não me
Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim morada e eu disse: és bem-vindo. Obrigada, Mariana. Irmãs, quero agradecer a presença de todas. O nosso próximo culto será na última segunda-feira de abril. Eu não sei se é dia 25, a memória falhou, mas eu vou anunciar na linha de transmissão, tá bom? Então você é a nossa convidada, traga outras mulheres também. E se você deseja participar do nosso retiro, teremos um retiro em outubro, é só me procurar. Fizemos o carnezinho para poder facilitar, tá bom? Então que Deus possa te abençoar. Muito obrigada pela sua presença. Dê um abraço nessa irmã que está atrás de você, que está do seu lado. Que Deus te abençoe. Raquel e o Ministério de Louvor, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês.